Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando-nos de todos os mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 31, com toda referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Versículo 1. Contexto da palavra: Diná e deflorada. Versículo 1. Saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 21. Depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Referência do versículo 1, livro de Tito, capítulo 2, versículo 5. Contexto da palavra: exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos, aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas, dona de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O versículo 2 do capítulo 34 de Gênesis. E Siquém, filho de Emor, Eveu, príncipe daquela terra, viu e tomou e deitou-se com ela, com Diná, e humilhou. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Contexto da palavra: a corrupção geral do gênero humano. Versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens era formosa, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus, obedecem aos seus mandamentos. O versículo 3 do capítulo 34 de Gênesis. E apegou-se a sua alma com a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. O versículo 4. E falou também Siquém, Emor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Referência do versículo 4, livro de Juízes, capítulo 14, versículo 2. Contexto da palavra: o casamento de Sansão. Versículo 2. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai por mulher. O versículo 5 do capítulo 34 de Gênesis. E quando Jacó viu que foram contada Diná, sua filha, estava os seus filhos no campo, com gado, e calou-se Jacó até que viesse. Referência do versículo 5, livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: este é o que nós há de livrar.
e o desprezaram, e não eles trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. O versículo 6 do capítulo 34 de Gênesis. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Versículo 7. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aqueles fizeram doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Não devia fazer assim, Deus não. Referência do versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os divirte a sua ira, pois era dura, e dividirei em Jacó, e espelharei em Israel. O versículo 8 do capítulo 34 de Gênesis. Então falou Emor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, Diná. Dá ela, peço vós por mulher. O versículo 9. E aparentai vós conosco, dai nós as vossas filhas, e tomai as vossas filhas para vós. Versículo 10. E habitarei conosco, e a terra onde estará diante da vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Contexto da palavra: Abrão e Ló separam-se. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se escolher a direita, irei para a esquerda. Versículo 11 do capítulo 34 de Gênesis. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Versículo 12. E aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça, Diná, por mulher. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 16 e 17. Contexto da palavra: as leis acerca da imoralidade, idolatria. Versículo 16: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. O versículo 13 do capítulo 34 de Gênesis. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém, ao Emor, seu pai: o seu pai enganosamente falaram, porquanto via contaminada Diná, a sua irmã. Referência do versículo 13, livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 24.
E veio Abisalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O versículo 14 do capítulo 34 de Gênesis. E disseram eles: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã Diná a um varão incircuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Referência do versículo 14, livro de Josué, capítulo 5, versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. O versículo 15 do capítulo 34 de Gênesis. E nisso, porém, aconsentiremos a vós, se for de como nós, que se considare todos os machos entre vós. Versículo 16. Então dá vós-eis a nossa filha, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Versículo 17. Mas se não nos ouvirdes, não vós eles circuncidades, tomaremos a nossa filha e nós iremos. Versículo 18. E a sua palavra for boa aos olhos de Emor, e aos olhos de Siquém, filho de Emor. Versículo 19. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó agradava a ele e era mais honrada de toda a casa de seu pai. Referência do versículo 19, livro segundo as Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E fez também 10 castiçal de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. O versículo 20 do capítulo 34 de Gênesis. E veio, pois, Emor a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, falaram aos varões da sua cidade, dizendo, versículo 21, e estes varões são pacíficos como conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço, diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulher, e ela daremos as nossas filhas. Versículo 22. Mas somente consentirão aqueles varões a habitar conosco, para que sejamos um povo, se todos machos entre nós circuncidar, como eles são incircuncidados. Versículo 23. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos somente com eles e habitarão conosco. Versículo 24. E deram ouvido a Emor e a Siquém, seu filho, todos que saíram
da porta da cidade foi circuncidado, e todos os machos e de todos os que saíram pela porta da sua cidade. Referência do versículo 24, li de Gênesis, capítulo 23, versículo 10. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo. O versículo 25 do capítulo 34 de Gênesis. Contexto da palavra. A traição de Simeão e Levi. Versículo 25. Aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitosamente na cidade e mataram todo macho. Referência do versículo 25, livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 5 e versículo 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. Versículo 6. No seu secreto conselho não entra minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, na sua teima arrebataram os bois. Versículo 27. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, os adivinharei em Jacó e espalharei Israel. O versículo 26 do capítulo 34 de Gênesis. Mataram também ao filho da espada, Emor, o seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. O versículo 27. E vieram os filhos de Jacó, os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. Versículo 28. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. O versículo 29. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, as suas mulheres, levaram preso e despojaram-nos e tudo que havia em casa. Versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo que me cheira mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e peruzeus, sendo eu pouco povo em número, a juntar-se ao e ficarei destruído, eu e minha casa. Versículo 31 para terminar. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Este foi o livro de Gênesis, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 31,
Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Mas isso é uma falta de vergonha mesmo. Para Emor, pai de Siquém, e Siquém também. Porque ter coragem de desonrar a filha de um homem sem permissão do pai e dos irmãos, isso é uma coisa errada mesmo. O homem não pode tomar à força uma moça e ficar com ela sem permissão do pai, sem permissão da mãe. Tanto faz de uma parte como da parte do outro. Da parte do pai, da moça e do parte da mãe da moça e parte do rapaz. Do pai do rapaz e parte da mãe do rapaz. Isso é errado mesmo. Só que Simeão mais Levi fez errado ter coragem de matar eles por causa disso. Mesmo eles aceitaram a fazer a circuncisão, eles foi lá e passou eles tudo na espada, matando o pai dele, o Emor, com seu filho Siquém. Matou todo aquele povo daquela cidade por causa de um esforço que o Siquém ficou com aquela moça irmã de Simeão. Isso criou um desaforo e fez essa vingança. Mesmo ele sendo circuncidado, no caso daquele pacto que o Deus Eterno fez com Abraão, Isaac e Jacó, que fazia a circuncisão, eles aceitaram a circuncisão. Mas o rapaz cristão não deve de casar com a moça que não é cristão. Por quê? É porque sai um jugo desigual, não dá certo. Porque um rapaz cristão, ele obedece a palavra do Pai Eterno. E a moça que não é cristã, que tem a sua fé dividida, que acompanha os seus costumes da sua mãe, do seu pai, que adora outros deuses de imagem futura, que isso é contrário à palavra do Pai Eterno, isso aí não dá certo não. No final pode acontecer um separamento e por causa disso aí, por causa de ter uma fé dividida. E por isso não dá certo não. Então o rapaz que é batizado nas águas, que cumpriu a palavra da justiça, então ele deve casar com a moça do mesmo jugo, da mesma congregação dele, da mesma congregação. Em Deus que foi batizado, o rapaz foi batizado no batismo que foi batizado Jesus Cristo, e a moça também foi batizada no mesmo batismo. E aí esses dois podem casar, se separar um do outro porque não tem amor. Um não tem amor o outro. Mas nada quando um casal casa, que ele tem o amor pela esposa, a esposa tem amor por rapaz, nada separa. Que separa eles dois só a morte, ou senão a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando não tem amor um ao outro, é fácil para separar um do outro, porque aí já parte pela carnalidade. Mas que o Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.